E o nosso assunto tem como tema a Igreja Sal da Terra. Umas crianças estão cantando, glória a Deus. A Igreja Sal da Terra. No tempo do Velho Testamento, o povo de Israel é quem tinha a função de servir de farol, uma nação exemplo. E graças a Deus que mesmo com todas as dificuldades, Israel continua sendo modelo. Apesar de todas as fraquezas, mas Deus, quando escolhe, Ele sustenta. Israel cai, Deus levanta. Israel cai, Deus levanta. O tempo todo, graças a Deus. E não vai ser diferente agora. Não vão perder, porque Deus é com Israel. E mesmo passando pelas transições, nós vamos ver a vitória de Israel, porque Deus, quando escolhe, Ele não abandona. Está escolhido, vocês são escolhidos. Não temam, porque o Senhor não vai deixar vocês. Ele não deixa. Ele vem conosco o tempo todo. Haja o que houver, mesmo a gente quebrando a aliança, Ele vem, trabalha em cima para que a aliança seja renovada e nós vamos prosseguir com Ele até que chegue aquele grande momento onde teremos os novos céus e a nova terra. Então fique aí tranquilos que Deus não vai deixar de cumprir o seu propósito na sua vida. Israel, com todas as fraquezas, Deus não deixou Israel, nem vai deixar. Então nós estamos vendo que era Israel, né, o foco. Mas Jesus veio. Diga aleluia. Porque Israel falhava, mas Jesus não falha. E Ele veio. Então glórias a Deus porque Ele veio e agora inaugurou uma igreja. A igreja somos nós. Mesmo se estivéssemos embaixo de uma árvore, mas somos remidos pelo sangue de Jesus, então somos a igreja. E a igreja não são essas paredes, somos nós. Então, graças a Deus que Jesus veio. Israel continua sendo abençoado, mas agora o nosso referencial é Jesus. O nosso Salvador é aquele que nos cura, nos salva, nos purifica. O seu sangue ali derramado na cruz não foi em vão, e é por isso que nós estamos aqui. Aleluia, glórias a Deus. Mas falando de igreja, como sal da terra, nós vamos entender melhor trabalhando em 2 pontos. Esses 2 pontos são a verdadeira igreja de Cristo. Primeiro ponto, a verdadeira igreja de Cristo. E o segundo ponto, a igreja como sal. Então vamos, com a ajuda do Espírito Santo, desenvolver esses 2 pontos. Vamos ver o primeiro, a verdadeira igreja de Cristo. Não é um templo, como eu quero dizer, não é o templo da construção aí que vocês estão vendo. O local físico não é isso que é a igreja de Cristo. Ela está onde tem filhos de Deus. Onde tem filhos de Deus, aí está a igreja de Cristo. Os remidos em seu nome, como está escrito em Mateus 18, 20. Onde já sabemos que nós estivermos reunidos como filhos de Deus, aí está a igreja. Não depende dessas paredes aqui. Depende de sermos filhos de Deus, e aí está a igreja. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E aí eu já pego vocês aqui para lembrar do culto doméstico. Vocês são igreja em casa também. Está reunido no nome dele, marido, filhos, a família reunida, a igreja. Então, igreja, em nome de Jesus.
Vocês já viram como é lindo na saída? Um abraço, outra graça, e na chegada também, uma palavra com a voz estendido. Já preparou a palavra que tem para o seu irmão na saída? Vai dizer, se não disse ainda, prepara, fala no ouvido do seu irmão, abraça sua irmã, seu irmão, e diz, por exemplo, são muitas aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas elas. Diz isso para o seu irmão ou qualquer outra parte da Bíblia, porque tudo ali é verdade. Não é verdade que são muitas nossas aflições? E tem muitos que estão entrando naquela aflição, você chega no ouvido e diz para ele, mas o Senhor vai te livrar, Ele te livra de todas elas. E a pessoa sai com aquela palavra no coração, com aquela esperança, porque ele está lembrando dessa palavra que o Senhor tem em direção para nós. Ele falou que nós temos aflições, mas Ele também diz que nos livra de todas elas. Salmo 34, versículo 19. Então, já prepararam a palavra do seu irmão? É importante essa comunhão. Então, não se pode dizer assim, tudo é reunião todos os dias, só que mundo promete minha casa, então eu nem preciso e eu tenho. Precisa sim. É bom a gente não sair, passar de um extremo para o outro. Ou viver só no ativismo, só subir e descer para o templo e não ligar no momento de comunhão em casa, com sua família reunida. Não, eu já tenho muito trabalho toda hora na igreja, para que culto doméstico precisa sim. Jesus Cristo deixou escrito sobre Deus, deixou, Jesus é Deus, né? Deixou escrito em Deuteronômio, já disse, vou repetir novamente, capítulo 6, versículo de 4 a 9. Deuteronômio 6. É muito importante saber que você é igreja, você é filho de Deus, reunido em 2 ou 3 no nome do Senhor, aí está a igreja. Então, vamos ver isso. É importante, o Senhor deixou escrito. Ouve Israel, ouve igreja. Mas Israel, sim, somos nós também, porque Israel, Deus citou a igreja com 12 apóstolos de Deus. Nós não podemos cuspir no prato que nós comemos. Começou com os judeus e foi enxertado nós, os gentios. Então, quando fala Israel, vai ter incluído nós. Também, ouve a igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos ver o que Deus tem mais para falar aí sobre culto doméstico, culto da família. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amas mesmo? É isso que está mandando falar, não amarás. Não se ama, vamos prosseguir nesse amor. Versículo 6. Se ama mesmo, então, estas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração. Que palavra? Quais são estas palavras? Nós estamos em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Essas palavras só tinha 5 livros quando foi escrito isso aí. Só tinha Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, as palavras que eu te ordeno são as palavras dos 5 livros que já haviam escrito por Moisés. E Deus inspirou Moisés e ele escreveu lá no Monte Sinai. Então, essas palavras já tinham sido recebidas, estarão, de 8 de outubro, estarão no coração de Israel, no coração nosso, igreja. Somos enxergados de Israel. Então, nosso coração também tem que estar nessas palavras. Eu vi um testemunho de alguém, um testemunho, né? De alguém dizendo que a antiga aliança, o Antigo Testamento, não interessa não, só interessa o novo. Melhor do que Jesus, essa pessoa, né? Porque o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele se referia o tempo todo ao Antigo Testamento. Então, se não tinha validade, mas porque Jesus já veio, mas tem validade. Tem validade. Foi
lembrando da promessa. Todos os dias você entra nesse tabernáculo, todos os dias você passa pelo altar de bronze, todos os dias você passa pela pia de bronze, todos os dias pela mesa dos pães da proposição, todos os dias passa pelo candelabro, todos os dias pelo altar do incensário, todos os dias em frente da arca, para saber que eu sou Deus e que a promessa não vai deixar de se cumprir. A promessa que Jesus disse, Ele veio. Então não pode esquecer. Então, Israel, essas palavras serão guardadas no seu coração. Ó igreja, guarda no coração. Versículo 6, 7. E as ensinarás a teus filhos, e aí que chega o culto doméstico. Não pode desprezar isso. Venha ao templo, mas não se esqueça, chega em casa, sempre com seus filhos, seu cônjuge, e leia o capítulo de Novos Céus e a Nova Terra. Aí vocês estão risados, né? Por que Novos Céus e Nova Terra? Porque estamos bem perto dele. Está chegando a hora. Está apertando o centro. Está se fechando. Bíblia, breve, mas não veremos mais. Quem tiver sua Bíblia, guarde como tesouro logo, mas guarde mais no coração. Não é igual que vocês são convidados a ler diariamente a Bíblia, no capítulo 21 de Apocalipse. E não vai se esquecer, está vindo aí aquele que descerá com poder e glória, como está escrito em Atos 1:11, da mesma maneira como ele foi assunto aos céus, ele descerá com poder e glória, e haverá novos céus, uma nova terra. Louvado seja Deus. Então ensina isso, meus filhos. Delas farás assentar na tua casa, olha aí tudo doméstico, aceite na sua casa, ensine. Ainda Deus acrescenta mais. O negócio é tão sério que não é somente sentado em casa fazendo tudo doméstico, mas andando pelo caminho. Andando pelo caminho é uma experiência maravilhosa. Você com seus filhos andando pelo caminho, acompanhando seus filhos à escola, ao cursinho, onde você for com ele, no mercado, no parque, andando com ele, não vai faltar assunto da palavra. Não fiquem dispersos, não fiquem dispersos, porque a sua criança não vai ficar convertida por causa dessa aula que tem no domingo, não. Quem converte é o Espírito Santo, mas ele tem um instrumento que é papai e mamãe, para converter os filhos. Deus usa papai e mamãe. A mãe é a figurinha, a mamãe é a figurinha. A gente está vendo as crianças lá, tem tudo visual para aprender as lições, não tem? É correto. Todo pedagogo sabe disso. É necessário as figurinhas lá para as crianças. Mas não se esqueça, mamãe, você é a figurinha do culto doméstico. Você ensinou à noite, geralmente o culto doméstico à noite, a família está tranquila. Você ensinou à noite, pela manhã ele quer ver a figura da mamãe. O que é que ela está fazendo com o que ela falou? Então, esse dia, mamãe foi para o lugar secreto, mamãe? Ou ela se ficou preocupada? Tanta coisa para fazer? E se Deus não te acordasse? Você poderia fazer alguma coisa? Então, antes de tudo, o lugar secreto, seu filho está olhando a figurinha. A gente se liga tanto na figurinha que se coloca para a criança aprender na salinha aí, mas se não tiver uma mamãe sendo figurinha em casa, representando o que falou, arrastando pelo exemplo, nós não teremos filhos crescendo da maneira que Deus requer. Deus requer que sejam firmados nele. Ensina a criança, é de 0 a 12. Ensina a criança o caminho que deve andar. E até envelhecer não vai se desviar, não se desvia. Não se desvia mesmo. Eu tenho meus filhos e sei que não vão se desviar, não se desviaram. Queda, momento de fraqueza, todos têm.
da doutrina do que nós ensinamos, que é a palavra de Deus, não deixa nunca. Eles podem pecar dentro do assunto, não mentir, qualquer coisa assim, mas não vão ficar no pecado, vão se arrepender, voltar ao Senhor, nunca se desviarão, porque Deus não mente. Se você tiver um filho e achar, oh meu Deus, eu criei na igreja, criou na igreja, mas não criou na palavra. Não se queixe que você criou seu filho na igreja e hoje ele está longe de Deus. Ele vai voltar em nome de Jesus, porque o nosso Deus é fiel. Se você se arrepender e não ter criado como deveria ter criado, ensinando a palavra, se arrependa que Deus vai trazer um instrumento na mão dele para o seu filho voltar aos pés do Senhor Jesus. Não vai ser nem você, alguém lá fora vai falar e ele vai receber Jesus. Se você se arrepender, não ficar dizendo que eu fui na igreja, só quem criou na igreja tem falha. O apóstolo falha, seu filho vive as falhas. O apóstolo falha, seu filho vê a falha do apóstolo. Você falha, seus filhos vê. No meio da igreja vê isso, mas na palavra é Jesus. A palavra é Jesus. João, capítulo 1, versículo 14. Na palavra não tem como. Ele pode cair, mas não se desvia. É isso que Deus diz. Quando crescer, ele não se desviar dele, não vai se desviar. Então, o culto doméstico, queridos, é importantíssimo. 6 dias na semana. Domingo a criança chega, não quer nem ir na dia. Eles estão condicionados a sentar com seus pais e ler a Bíblia, estudar a Bíblia. E a titia vai gostar, porque ela vai poder ouvir uma palavra que só vou dar para vocês. Que bom que ninguém visita, todo mundo do papai, todo mundo, ninguém quer se afastar, porque ela está acostumada, condicionado. O que é que ele está sentado ali? E é especial, ele foi condicionado no doméstico. O papai não falou petroquímico todas as noites, tudo doméstico com a mamãe. Então hoje ele senta ali. Não é especial. Agora imagine uma pessoa que não é especial, como é dizer, sendo condicionado de 0 a 12, não vai querer ir para que dia. Por que eu digo assim? Porque a titia também precisa ouvir. Ela vai reunir com as crianças no outro dia, especial. Não domingo à noite. Domingo à noite sai para tudo de visitantes. Porque aí não tem costume de evangelho de casa. Aí os visitantes que chegam tem que ter uma titia preparada, uma sala preparada para os filhos dos visitantes. Mas nossos filhos, breve, agora eu sei que não pode, mas breve estarão assim, sentados com seus pais, ouvindo os seus profetas. E em casa 6 dias da semana ouvindo seus pais, assentado em tua casa e andando pelo caminho. Imagine se uma criança dessa vai querer sair do papai na hora do culto. Vai estar sentadinho, porque andando pelo caminho, tentando, levantando o tempo todo. Isso é culto doméstico. Isso é vida para um lar cristão. O tempo todo. E depois vai ter algum pai que vai ter problema porque existe. Nós vimos que Arão, com certeza, ele doutrinava o filho, mas 2 foram fulminados. Mas aí não foi problema de Arão. Você viu Arão desesperado? Ele ensinou, e aí, olha, deu certo, Arão. Tinha que ser fulminado, ele escolheu. Foi uma escolha que ele fez, de querer sair da minha presença. Então, Arão, fique quietinho aí, não tem nem choro, viu? E Arão, quietinho, consciência tranquila, porque com certeza ele ensinou. Sempre houve filhos rebeldes que se ensina e ele escolhe a não querer os ensinos de Deus. Seu pai não, isso a gente sabe disso. Mas o pai, ó, tranquilo, tranquilo. Eu digo para meus filhos, se meus netos derem trabalho, problema de vocês, porque vocês nunca me deram trabalho. Meus filhos nunca me deram trabalho. Problema de vocês se não quiser aderir o mesmo ensino que eu dei para vocês. Todos os dias, culto doméstico. Vai almoçar, ler Bíblia primeiro.
eles vão ser restaurados, no nome de Jesus. Mas não brinque com Deus não, peça perdão, porque essa é a palavra. Ah, mas eu não sabia. Por que não sabia? Porque eu não quero meditar de dia de novo na palavra. Se quisesse, já sabia dessa palavra aí. Então eu estou na igreja verdadeira, a verdadeira igreja de Cristo. É essa aí, que ela não é extrema, só em casa e só no templo. Ela é equilibrada no templo e em casa. No templo e em casa. Já foi entendido? Não tem um amém? Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Então essa é a igreja verdadeira, não é verdadeira. Ela está no templo e está fora. E outra coisa, tem outro extremo. Tem mais outro extremo. Em casa, no templo. Em casa, no templo. E lá fora, e o evangelismo, a igreja verdadeira tem compaixão dos perdidos. A igreja verdadeira não cruza os braços somente aqui no templo. Aqui é gostoso demais. Já passa a tocar a bateria lá, mas já levanta a mão, que coisa linda, maravilhosa, né? Aquela alegria, não tem nada errado. É para adorar o Senhor, é para ter essa alegria mesmo. Agora temos que fazer as coisas todas equilibradas: templo, casa e os perdidos lá fora. Templo, casa e os perdidos lá fora. Essa é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Você não sabe o meu trabalho? Pois é, a minha ali, o seu pastor ali, ele trabalhava na brincadeira não, no polo petroquímico, mas os colegas dele, nenhum ficaram sem ser evangelizados. Ainda me levava de queda, ainda pegava outra casa do meu colega tal, e levava para os filhos, vou visitar, lá se vai ele. Então, eu aprendi, não foi fácil não, mas eu aprendi. Ele, além de chegar cansado, depois de toda aquela luta de trabalho, para se aceitar uma mulher que fala muito, quem fala muito come muito. E aí, já tem esse negócio, depois de dizer assim, não, mas vamos menina aí, então vamos visitar um colega que eu evangelizei, e hoje eu vou conhecer a família dele. Então você, igreja em casa, igreja no templo e igreja na rua, pregando o evangelho. Igreja na casa do colega de trabalho, igreja na casa do colega de faculdade, igreja na casa do vizinho, igreja espalhada por toda a terra. Você acha que essa é a igreja verdadeira ou não é? Tem outra? Não tem outra, só tem essa. A igreja que recebe, vem ao templo, recebe a Deus, se enche do Espírito, se enche de Deus. A igreja que em casa continua a obra com a família, e a igreja que está lá fora salvando os perdidos. Igreja verdadeira, não é? Verdadeira, não é isso? Igreja como sal. Eu disse que nós íamos trabalhar em 2 pontos. Verdadeira, igreja verdadeira, já tentei mostrar para vocês. Agora quero ver a igreja como sal. É purificada a igreja como sal, é purificada pela palavra. Efésios 5, de 25 a 26. A igreja como sal. Nós sabemos que o Senhor disse: vós sois o sal da terra. Essa é a igreja do Senhor Jesus como sal. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Deixa eu ver se tem uma referência certa. Efésios 5, 25 e 26. Amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem com água pela palavra. Igreja como sal é o quê? Purificada, lavada, a lavagem da água pela palavra. Pela palavra. Tem outra maneira? Só a palavra. Porque a palavra é Jesus. Ele que purifica. Então vocês estão no caminho certo. E discipulado tremendo, né?
21, acho que a essa altura ninguém vai ter medo, não é? O que vai acontecer? Não sabe o que vai acontecer, umas coisinhas aí, que vai ser pouca não, mas a gente vai estar firmado. A nossa visão não muda, é somente na direção daquele que vai descer com poder e glória. E vai trazer um novo céu, não é um novo céu que vai acabar esse, vai ser em cima desse céu, é um renovo, em cima dessa terra, um renovo, assim como o nosso corpo, em cima dele vai ter um corpo, é desse material que vai ser transformado em um corpo incorruptível, a mesma lei os céus, a terra, onde Deus vai poder reinar para sempre, e a gente conviver com Ele, sem aquela dificuldade que nós temos hoje, né? Porque temos o Espírito Santo carregando para toda a nossa mão, não devemos, temos os pés, e onde não deve, o Espírito Santo dentro, ainda tem dificuldade que estamos no corpo corruptível, mas quando Ele vier, com poder e glória, esse corpo será transformado, então ninguém vai estar com Deus, coloca na mãozinha que não deve, ninguém vai estar com Deus e no pezinho onde não deve, o olhinho onde não deve, com a boquinha onde não deve, com o vidinho onde não deve, vai ser tudo perfeito. Então quem é que vai se incomodar com essas coisas que vêm aí? Se incomoda não. Se estiver conhecendo quem é o Senhor, sabendo que está vindo, sabendo que também vem dos céus, tem muita coisa ruim. Já está vendo aí Israel como ele está? Já está vendo que não vai ter Bíblia, né? Estão sabendo? No momento certo, Deus nos ajudou a ter um discipulado, tivemos a Bíblia, um capítulo, 3 vezes ao dia, pela manhã, no lugar secreto, meio-dia, enquanto descansa o almoço, e à noite, no culto doméstico, só um capítulo, Apocalipse, capítulo 21. Quem está experimentando essa bênção, essa altura, vai ter que fora. Se eu chamar para falar, ele vai saber que fora o capítulo 21 de Apocalipse. E a palavra repetida, pergunta-me qual você sabe explicar sobre isso. Os neurônios iam uma aula maravilhosa. Não é em vão que Deus repete tudo. Não é em vão que você vê toda a Bíblia cheia de repetições. Por causa disso. Porque Deus fez a gente, sabe a importância dos neurônios, sabe a importância da repetição. Por isso que todo filho de Deus que está ligado nele, acompanha o exemplo dele, repete. Por que repete? Porque sabe que a gente tem dificuldade. As coisas de Deus para a gente gravar. Passou ali, viu um palavrão constante, então Deus misericórdia, repreende em nome de Jesus, para sair da mente, é uma confusão, e tira em nome de Jesus, mas se ouvir palavra, como foi mesmo a palavra? Não foi uma maravilha a pregação, mas como foi mesmo? Aí eu não sei, eu sei que foi uma maravilha, então tem que repetir. Está vendo essa mensagem aqui? Eu já preguei muitas vezes, e tem gente aí que está lembrando um pouquinho, tá? Já falei muitas vezes sobre esse assunto. É purificada pela palavra, Efésios 5, 25 e 26. Só uma igreja que dedica ao estudo e meditação da palavra, acompanhado de oração, buscando a prática do que é aprendido, poderá ter o efeito de sal no mundo. Já notaram como vai ser esse ministério? Esse ministério vai levar essa terra aos pés do Senhor Jesus. Não tenha dúvida, nós vamos estar em linha de frente, levando a correndo aos pés do Senhor Jesus. Não tenho dúvida disso. Porque mesmo que no meio de 500 discípulos, digamos que somente 100 esteja meditando na palavra de manhã cedo no lugar secreto, meditando na palavra meio-dia enquanto descansa o almoço, meditando na palavra à noite no culto doméstico, se tiver somente 100, já vai ser o suficiente para a gente ver essa terra aos pés do Senhor Jesus. Faz diferença, querido, ser salvo. Faz diferença porque o coração cheio da palavra, na minha boca você vai sair o quê? A palavra. Porque a boca fala que o coração está cheio. Você chega na feira do supermercado, está lá toda revoltada, já disse, vou repetir novamente sobre isso, revoltada porque o governo é esse, o governo é aquele, e você chega
você vai trazer uma palavra que é verdadeira, autoridade, sendo boa ou má, é para ser obedecida. Vai lá em Romanos 13, vocês já sabem disso e vão repetir isso lá na fila do supermercado, do caixa. E aí alguém vai olhar para você e dizer: você é crente, não é? Você abraça, já caiu na rede e agora é peixe. Igreja na rua. Igreja na rua. Não tem tanto sacrifício. Mas como é que eu vou ter tempo de ir até aquela invasão, pregar o evangelho? Após que só fica lá pelas invasões, você vai nesses lugares que tem tiro, que tem bala perdida, eu não vou lá não. Após que você vai para esse lugar, não vá lá. Deixa a apóstola aí. Agora, no supermercado, abre essa boca em nome de Jesus. Porque quem convence é o Espírito Santo. Chega de pose, sai de pose, como se não fosse ninguém. Você não é ninguém, você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Cheio da presença. E diga, não se fala de autoridade, se ora por elas. E vai chamar a atenção, vai chamar a atenção mesmo. Aí você abraça, pega o que interessa e já vai na casa. Aí na rede, já é peixe. Igreja na rua. Você vai se mercado. Nem precisa ir para uma invasão do povo. Vai para o supermercado e fale, e Deus vai te usar. Vai no hospital e fale. Não espere ficar doente, Deus repreenda toda a doença no meio da igreja. Deus quer que nós sejamos saudáveis. Todo mal, toda doença que já trouxemos, Ele está levando de volta agora em nome de Jesus. Porque Deus quer vocês saudáveis e visitando os hospitais. E chegando lá, como sala até, orando para você, e o médico sem saber explicar o que houve aqui hoje, se o cara já ia morrer hoje, já vai bem, ele não visita aqui. Deu sal, chegou aqui, temperou tudo, sal da terra, chegou no hospital, vários doentes curados. A igreja na rua. Não é possível que você ache estranho dizer que deve ir ao hospital fazer visita sem ser o seu parente, né? Não vai ser parente seu, não vai ser você que vai lá doente para poder pregar, a não ser eu e você, filhos saudáveis, levar a cura para os doentes. Igreja na rua. Na empresa que você trabalha, vai ter uma aposta. Qualquer intervalo e o testemunho. Trabalhar com honestidade, não se meter na faca com as greves, dizendo as coisas que acontecem, ser honesto com seu patrão, tudo isso vai ser uma maneira de pregar o evangelho. Você está sendo observado dentro da sua empresa. Eu achei interessante quando eu fazia um culto de imersão, era dia de sábado, e ele dizia: mas eu não posso sair no horário trabalhando. Eu disse: se você for um bom empregado, se você está testemunhando da sua empresa, ele libera no sábado, e você cai para o culto. Se você é aquela pessoa que chega antes do horário do trabalho, que não está falando mal do patrão, trabalhando da maneira correta, no dia que você precisar no horário para vir ao templo, no dia de imersão, no dia de oração, seu patrão vai lhe liberar, porque o seu testemunho já alcançou a vida dele. É a igreja lá fora. Não é a igreja só dentro de casa, do culto doméstico, não é a igreja somente no templo, mas a igreja lá fora. Dentro do trabalho, fazendo diferença. Na sua empresa, você é conhecido como alguém que é diferente. Que diferença é de ser Jesus? E não é mesmo, só pode ser Jesus na vida dele, na vida dela. Está sofrendo e sofre aqui e não fazer nada. Só pode ser isso, Jesus. A igreja na rua, a igreja sem missão, a igreja fazendo diferença. Encerrou? 7, 19? É? Então a igreja faz diferença e a igreja também, nós como igreja devemos ser obedientes às autoridades. Então a autoridade aqui diz que o horário está encerrado.
Então está encerrado o horário. Eu acredito que Deus já falou tudo que Ele queria falar aos seus corações, ao meu coração primeiro, depois ao seu. Não adianta eu querer esticar mais, passar por cima do horário, porque o que tinha que ser entregue, vocês tinham que receber, já foi entregue. Porque Deus não é Deus de negócio de passar o horário, não. Deus é Deus pontual. O que Ele tinha para falar foi nesse minuto aqui. Quem não entendeu, o Espírito Santo não entendido, Ele vai dar o renovo. Ele vai dar uma repassada. Basta querer. Se você ouve e não entende, o Espírito Santo está pronto para te ajudar. Então, por isso eu posso encerrar, porque tudo que foi dito e que você não entendeu, tem um amigo dentro de você. Respire fundo, sinta a presença dele e vá andando com ele, chegue em casa, faça o culto doméstico e diga: Senhor, muito obrigado por tudo que eu aprendi nesta noite. Aplauda ao Senhor Jesus.